Jovem se apaixona pelo misterioso milionário que esconde um segredo sobre a morte de sua ex-noiva. Era uma tarde morna em Pinheiros, e as ruas pulsavam com o ritmo vibrante típico do bairro. Os bares na Rua dos Pinheiros estavam lotados de gente aproveitando o final de semana, enquanto jovens conversavam animadamente sobre projetos, sonhos e a vida na metrópole. Entre as multidões que passavam apressadas, estava Luísa, uma jovem de 25 anos, com um espírito inquieto e uma paixão por fotografia. Luísa trabalhava como freelancer, capturando imagens de São Paulo em sua essência mais autêntica. Adorava explorar o contraste entre os prédios antigos e os modernos arranha-céus que compunham o cenário do bairro. Ela havia saído naquela tarde em busca de algo especial, algo que pudesse ser a inspiração para sua próxima exposição fotográfica. Caminhando pelas ruas com sua câmera em mãos, Luísa notou um homem parado em frente a uma das galerias mais luxuosas da região. Ele era alto, vestia um terno impecável e tinha um ar de mistério que a intrigou instantaneamente. Seus cabelos negros brilhavam sob a luz do sol, e seus olhos carregavam uma profundidade que parecia conter histórias não contadas. Algo nele parecia deslocado, como se aquele homem fosse um visitante, alguém que não pertencia completamente ao caos organizado de São Paulo. Quando Luísa passou por ele, seus olhares se cruzaram por um breve instante. Ela sentiu um arrepio inexplicável. Ele percebeu sua presença, mas não disse nada, apenas a observou enquanto ela se afastava. Algo naquela troca silenciosa despertou sua curiosidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, Luísa entrou em um café acolhedor em uma rua lateral. Era um de seus lugares favoritos em Pinheiros, onde costumava editar suas fotos e aproveitar momentos de tranquilidade. Enquanto analisava as imagens que havia capturado, ouviu o som de passos firmes se aproximando. Olhou para cima e, para sua surpresa, viu o mesmo homem misterioso entrando no café. Ele parecia estar procurando algo, ou alguém. Quando seus olhos a encontraram novamente, um pequeno sorriso surgiu no canto de sua boca. Ele caminhou até o balcão, pediu um expresso e se aproximou da mesa onde Luísa estava. "Posso sentar aqui?" perguntou ele, com uma voz grave e gentil. Luísa hesitou por um momento. Não era comum que desconhecidos se aproximassem dela dessa forma, mas algo nele parecia tão intrigante que ela simplesmente assentiu. "Claro, fique à vontade." Ele se sentou e, por alguns instantes, nenhum dos dois falou. O silêncio era quase palpável, mas não desconfortável. Luísa não conseguia deixar de se perguntar quem ele era e o que fazia em um lugar tão comum, vestido de forma tão sofisticada. Finalmente, ele quebrou o silêncio. "Você é fotógrafa?" perguntou, indicando a câmera sobre a mesa. "Sim, sou. Trabalho com fotografia documental. Gosto de capturar a vida como ela é, sem filtros." Luísa respondeu, tentando disfarçar sua curiosidade sobre ele. "Interessante." Ele fez uma pausa antes de continuar. "Meu nome é Arthur Monteiro. E o seu?" "Luísa." Arthur sorriu novamente, mas desta vez havia algo mais em seu olhar. Uma intensidade que a fez sentir como se ele estivesse enxergando além da superfície, como se pudesse ver seus pensamentos mais profundos. A conversa entre eles fluiu com naturalidade. Arthur era inteligente, bem articulado, mas sempre evasivo quando o assunto era sua vida pessoal. Ele mencionou que morava em um casarão antigo nos arredores de Pinheiros, mas não deu muitos detalhes sobre o que fazia ou por que estava ali. Luísa, por outro lado, contou sobre sua vida com certa facilidade. Falou sobre seus projetos, suas frustrações e sua busca incessante por algo que ainda não sabia definir. Arthur parecia genuinamente interessado em ouvir, mas havia momentos em que seu olhar se perdia, como se estivesse mergulhado em lembranças distantes. Quando a noite caiu, Arthur olhou para o relógio e se levantou. "Foi um prazer conhecê-la, Luísa. Espero que possamos nos encontrar novamente." Antes que ela pudesse responder, ele colocou um cartão sobre a mesa e saiu. O cartão tinha apenas seu nome, um endereço e um número de telefone. Nada mais. Luísa ficou ali, olhando para o cartão, tentando decidir se deveria entrar em contato. Algo naquele homem a intrigava profundamente, mas havia também uma sensação de alerta, como se ele fosse um enigma que poderia mudar sua vida de forma irreversível. No dia seguinte, a curiosidade de Luísa foi mais forte do que sua hesitação. Ela decidiu visitar o endereço no cartão. Chegando lá, ficou impressionada. Era uma mansão imponente, cercada por altos portões de ferro e jardins bem cuidados. Parecia um lugar saído de um filme, completamente diferente de tudo que ela imaginava. Ela hesitou antes de tocar a campainha, mas, antes que pudesse decidir, os portões se abriram lentamente, como se alguém estivesse esperando por ela.
Um funcionário uniformizado a guiou até a entrada principal, onde Arthur a aguardava. Que bom que veio, disse ele, com um sorriso enigmático. Quero mostrar algo que acredito que você vai gostar. Ele a levou até uma sala ampla, decorada com obras de arte de valor incalculável. No centro, havia uma grande pintura que chamou imediatamente a atenção de Luísa. Era o retrato de uma mulher jovem, de olhar sereno, mas profundamente melancólico. Quem é ela? Perguntou Luísa, incapaz de desviar os olhos da pintura. Arthur permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ela era minha noiva. Sua voz estava cheia de emoção contida. Mas ela morreu há 2 anos. A revelação deixou Luísa sem palavras. A partir daquele momento, ela soube que Arthur escondia muito mais do que deixava transparecer. Algo naquela casa, naquela pintura e naquele homem parecia envolto em sombras. E assim, sem perceber, Luísa deu o primeiro passo em direção a um mundo cheio de segredos, perigos e sentimentos intensos. A vida dela nunca mais seria a mesma. Naquela noite, após sua visita à mansão de Arthur Monteiro, Luísa voltou para seu pequeno apartamento em Pinheiros com a mente fervilhando de perguntas. A imagem da pintura da jovem noiva continuava a assombrá-la. Havia algo naquela mulher retratada, na expressão dela, que parecia ecoar a dor silenciosa de Arthur. Mas o que realmente inquietava era a sensação de que Arthur não havia contado tudo. Deitada em sua cama, Luísa analisava os eventos do dia. Era óbvio que Arthur tinha um passado complicado, mas o que exatamente havia acontecido com sua noiva? E por que ele parecia tão evasivo ao falar dela? Ela sabia que se envolver com alguém tão enigmático poderia ser perigoso, mas, ao mesmo tempo, havia algo nele que a atraía de forma quase irresistível. No dia seguinte, enquanto Luísa editava suas fotos no computador, seu telefone tocou. Era Arthur. Bom dia, Luísa. Gostaria de saber se você está livre hoje à tarde. Tenho algo para mostrar que pode interessá-la. A voz dele era calma, mas havia um tom sutil de urgência. Luísa hesitou por um momento. A parte racional de sua mente dizia para ela manter distância, mas a curiosidade, e talvez algo mais, falou mais alto. Estou livre. Sim. Onde nos encontramos? Vou mandar um carro para buscá-la. Até logo. Poucas horas depois, Luísa estava novamente na frente da mansão de Arthur. Desta vez, ele a levou a um lugar diferente dentro da casa. Uma biblioteca vasta, com prateleiras que iam do chão ao teto, repletas de livros antigos. No centro da sala, havia uma mesa onde estavam espalhados papéis, fotografias e um diário. Arthur apontou para o diário. Este pertenceu à minha noiva, Isabela. Acho que você deveria lê-lo. Luísa ficou surpresa com a oferta. Era um gesto extremamente pessoal, quase íntimo, que revelava uma confiança inesperada. Pegou o diário com cuidado, sentindo o peso emocional que ele carregava. Por que está me mostrando isso? Perguntou, olhando para Arthur. Ele suspirou, parecendo lutar com as palavras antes de responder. Porque acho que você tem o direito de saber o que aconteceu. Mas quero que tire suas próprias conclusões. Leia o diário, e depois conversamos. De volta ao seu apartamento, Luísa começou a ler o diário de Isabela. As primeiras páginas eram preenchidas com entradas simples, que descreviam momentos felizes e rotineiros. Isabela parecia ser uma mulher doce, apaixonada pela vida e profundamente envolvida com Arthur. Ela escrevia sobre o amor que sentia por ele, sobre seus planos de casamento e a mansão onde os dois planejavam morar juntos. No entanto, conforme as páginas avançavam, o tom do diário mudava. Isabela começou a relatar episódios de tensão, momentos em que sentia que algo estava errado. Ela mencionava telefonemas misteriosos que Arthur recebia, encontros que ele não explicava e um comportamento que se tornava cada vez mais distante. Uma das últimas entradas chamou a atenção de Luísa. Arthur está mudado. Ele está mais frio, mais introspectivo. Tentei conversar, mas ele sempre desconversa. Ontem, ouvi uma conversa entre ele e um homem no escritório. Eles estavam discutindo algo sobre dívidas e um nome que eu não reconheço. Raul. Estou começando a achar que há algo que ele não quer que eu saiba. Algo que pode colocar todos nós em perigo. Luísa sentiu um arrepio ao ler essas palavras. Quem era Raul? E por que Isabela estava preocupada? A última entrada do diário foi escrita pouco antes de sua morte. Se algo acontecer comigo, espero que Arthur encontre paz. Eu o amo, mas não consigo ignorar a sensação de que estou em perigo. Tenho medo, mas não sei de quê. Depois de terminar o diário, Luísa se sentiu dividida. Parte dela queria confrontar Arthur e exigir respostas,
mas outra parte sabia que ele provavelmente não diria tudo. No fundo, ela também sentia que estava se envolvendo em algo maior do que ela mesma. Naquela noite, ela decidiu enviar uma mensagem para Arthur, pedindo para encontrá-lo no dia seguinte. Ele respondeu prontamente, marcando um encontro no Mirante 9 de Julho, um local discreto, mas cheio de charme e com uma vista única de São Paulo. Quando chegaram ao Mirante, Arthur já esperava em uma mesa afastada. Ele parecia mais sombrio do que nunca, como se carregar o peso daquele segredo estivesse começando a consumi-lo. Li o diário de Isabela, disse Luísa, sem rodeios, enquanto se sentava. Arthur assentiu lentamente. Imagino que você tenha perguntas. Muitas. Mas vou começar com uma simples. Quem é Raul? A pergunta pareceu atingir Arthur como um golpe. Ele desviou o olhar, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Raul era um amigo, ou pelo menos eu achava que fosse. Ele e eu tínhamos negócios juntos, mas as coisas saíram do controle. Ele começou a fazer exigências, a querer mais do que eu podia oferecer. Isabela nunca deveria ter ouvido aquela conversa. Luísa estreitou os olhos. E o que aconteceu com ele? Ele desapareceu, pouco antes de Isabela morrer. Essa resposta deixou Luísa ainda mais desconfiada. Havia algo na maneira como Arthur falava que sugeria que ele estava escondendo mais do que revelava. E Isabela? O que realmente aconteceu com ela? Perguntou Luísa, sua voz mais firme agora. Arthur ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Foi um acidente. Pelo menos, é o que dizem. Mas até hoje, não sei se acredito nisso. Enquanto caminhavam pelo mirante, Arthur começou a abrir-se mais. Ele contou sobre as tensões que enfrentava na época, sobre as ameaças que recebeu e sobre como tudo isso parecia ter culminado na morte de Isabela. No entanto, ele nunca disse explicitamente que achava que alguém a havia matado. Quando se despediram, Luísa sentiu que havia chegado mais perto de entender Arthur, mas ainda estava longe de desvendar completamente seu passado. Uma coisa, porém, era clara. A morte de Isabela estava envolta em segredos, e Arthur estava no centro de tudo. Naquela noite, enquanto olhava para as luzes da cidade pela janela de seu apartamento, Luísa percebeu que estava se apaixonando por Arthur. Mas, ao mesmo tempo, sabia que seu amor por ele a estava levando para um lugar perigoso, onde cada resposta parecia trazer ainda mais perguntas. E, sem que ela soubesse, as sombras do passado de Arthur estavam prestes a alcançá-los. Os dias que se seguiram ao encontro no Mirante 9 de Julho foram inquietos para Luísa. O diário de Isabela, as revelações enigmáticas de Arthur e a crescente atração que sentia por ele formavam um turbilhão de emoções que ela não conseguia controlar. Ainda assim, algo em seu interior a impelia a continuar. Havia uma história ali, um quebra-cabeças que precisava ser montado. Mais do que isso, havia Arthur, um homem que parecia carregar o peso de um mundo inteiro em seus ombros. Certa manhã, enquanto Luísa editava mais algumas fotos no café que costumava frequentar em Pinheiros, seu celular vibrou com uma mensagem de Arthur. Gostaria de convidá-la para um evento esta noite. É uma recepção que estou organizando em minha mansão. Venha, será uma boa oportunidade para conhecer mais sobre mim. Espero que aceite. Luísa leu a mensagem várias vezes. A ideia de voltar à mansão era ao mesmo tempo empolgante e inquietante. O convite soava como uma abertura, um gesto de confiança. Mas, no fundo, ela sabia que Arthur tinha suas razões para envolvê-la. Após um breve momento de hesitação, respondeu: estarei lá. Obrigada pelo convite. Ao cair da noite, Luísa se vestiu com seu melhor vestido, um modelo simples, mas elegante, que destacava sua beleza natural. Quando chegou à mansão, ficou surpresa com a movimentação. A propriedade, que antes parecia mergulhada em silêncio, agora estava iluminada e repleta de convidados. Havia carros de luxo estacionados na entrada, e o som de risadas e música clássica ecoava pelo salão. Arthur a recebeu pessoalmente na porta. Ele estava impecável, usando um smoking que realçava sua postura confiante. Ao vê-la, um sorriso suave surgiu em seu rosto. Estou feliz que tenha vindo, Luísa. Ele ofereceu seu braço, e ela aceitou, sentindo um leve calor em sua pele ao tocá-lo. Quero apresentá-la a algumas pessoas importantes. Enquanto caminhavam pelo salão, Luísa percebeu que a maioria dos convidados parecia pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Eram empresários, colecionadores de arte e figuras da alta sociedade paulistana. No entanto, havia algo de estranho no ar. Era difícil explicar, mas a atmosfera parecia carregada, como se houvesse algo acontecendo por trás das conversas triviais e dos sorrisos educados.
Arthur a apresentou a alguns de seus conhecidos, mas manteve-a sempre perto, como se quisesse protegê-la. Durante a noite, ele a conduziu até um pequeno jardim nos fundos da mansão, longe dos olhares curiosos. Sei que isso tudo pode parecer demais, disse ele, olhando para as luzes da cidade ao longe. Mas queria que você visse um pouco do meu mundo. É impressionante, respondeu Luísa, sinceramente. Mas também parece vazio, de certa forma. Arthur riu, um som baixo e amargo. Você é mais perspicaz do que a maioria. Ele fez uma pausa antes de continuar. Esse mundo é cheio de aparências. Mas às vezes, é necessário jogar o jogo para sobreviver. Antes que Luísa pudesse responder, um homem alto robusto apareceu à porta do jardim. Ele tinha uma expressão séria e carregava um ar de autoridade. Desculpe interromper, Sr. Monteiro, mas precisamos discutir um assunto urgente. O homem olhou para Luísa por um breve instante, como se a avaliasse. Em particular, Arthur assentiu, embora parecesse contrariado. Me dê um momento, Luísa. Por favor, aproveite o jardim. Ele desapareceu com o homem, deixando Luísa sozinha. Ela ficou ali, tentando processar tudo o que havia acontecido naquela noite. A mansão, os convidados, as palavras de Arthur. Era um mundo tão distante do seu que ela quase se sentia deslocada. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o magnetismo de Arthur e a sensação de que ele precisava dela, de alguma forma. Depois de alguns minutos, Luísa decidiu explorar um pouco mais o jardim. Enquanto caminhava, avistou uma pequena estufa de vidro, escondida entre as árvores. A curiosidade a levou até lá. Dentro, havia uma coleção de plantas raras e uma atmosfera de paz que contrastava com o clima tenso da festa. No centro da estufa, porém, havia algo que chamou sua atenção. Uma foto emoldurada sobre uma mesa de madeira. Era o retrato de Isabela, a mesma imagem que Luísa havia visto no diário. Ao lado da foto, havia uma pequena plaquinha com a inscrição: em memória de um amor eterno. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antes que pudesse pensar muito sobre o que aquilo significava, ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente e deu de cara com um homem que nunca tinha visto antes. Quem é você? Perguntou ele, sua voz carregada de desconfiança. Sou uma amiga de Arthur. Ele me convidou para o evento. O homem estreitou os olhos, como se não acreditasse completamente nela. Sugiro que você tenha cuidado. Nem tudo aqui é o que parece. Antes que Luísa pudesse perguntar o que ele queria dizer, o homem se afastou, desaparecendo na escuridão do jardim. Confusa e um pouco assustada, ela decidiu voltar para o salão principal. Mais tarde naquela noite, quando Arthur finalmente retornou ao lado de Luísa, ele parecia visivelmente abalado. Sua expressão estava mais sombria, e havia uma tensão em seus movimentos que ela ainda não tinha visto antes. Está tudo bem? Perguntou ela, preocupada. Arthur hesitou antes de responder. Sim, apenas questões de negócios. Mas Luísa sabia que ele estava mentindo. Algo naquela noite havia mexido profundamente com ele, e ela sentia que, de alguma forma, isso estava conectado à morte de Isabela. Quando a festa finalmente terminou, Arthur a acompanhou até a porta e segurou sua mão por um momento mais longo do que o necessário. Obrigado por ter vindo. Sua presença significa muito para mim. Luísa assentiu, sentindo o calor da mão dele na sua. Mas enquanto se afastava e entrava no carro que ele havia providenciado para levá-la para casa, não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observada. De volta ao seu apartamento, Luísa refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ela estava cada vez mais envolvida com Arthur, mas sabia que esse envolvimento vinha com riscos. A morte de Isabela, os homens misteriosos que circulavam na vida de Arthur, e até mesmo a mansão em si pareciam esconder segredos que poderiam mudar tudo. E, mais do que nunca, Luísa sentia que sua própria segurança estava em jogo. Algo estava se aproximando, algo perigoso e inevitável, e ela precisava decidir se estava disposta a enfrentar as sombras para descobrir a verdade. Após a noite do baile, Luísa percebeu que estava envolvida em algo maior do que podia compreender. A mansão, os convidados estranhos e os segredos não ditos de Arthur estavam começando a formar um quadro perturbador. Cada vez mais, ela sentia que a morte de Isabela era apenas a ponta do iceberg de um mistério que podia colocar todos em risco, inclusive ela mesma. 2 dias depois do evento, enquanto Luísa revisava algumas fotografias de sua última saída a campo, a campainha de seu apartamento tocou. Quando abriu a porta, ficou surpresa ao ver Arthur parado ali, com uma expressão indecifrável. Precisamos conversar, disse ele, entrando antes que ela pudesse responder. Arthur?
O que aconteceu? Perguntou Luísa, sentindo-se imediatamente inquieta. Ele percorreu o pequeno apartamento com os olhos, como se estivesse verificando se estavam realmente sozinhos. Quando finalmente se sentou no sofá, parecia cansado, quase derrotado. Algo aconteceu. Preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Luísa franziu a testa. Com o quê? Arthur respirou fundo antes de responder. Depois do evento, recebi uma ameaça. Alguém está tentando me chantagear. Eles sabem sobre Isabela, sobre o que aconteceu com ela, e estão usando isso para me manipular. As palavras de Arthur caíram como uma bomba. Luísa tentou processar o que ele havia dito, mas sua mente girava em torno de uma única pergunta. O que ele quis dizer com o que aconteceu com Isabela? E o que exatamente eles sabem? Perguntou ela, tentando esconder a apreensão em sua voz. Arthur hesitou, seus olhos carregados de culpa e dor. Eu ainda não sei ao certo. Mas se alguém tiver provas contra mim, pode ser o fim. Provas. Luísa sentiu o coração acelerar. Arthur, o que você fez? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, abaixou a cabeça, como se estivesse lutando contra uma batalha interna. Eu não matei Isabela, se é isso que você quer saber. Mas minha relação com Raul, com os negócios que fizemos. Eu criei inimigos. Inimigos perigosos. Arthur começou a contar uma história que deixou Luísa sem palavras. 2 anos antes, quando estava no auge de seus negócios, ele havia entrado em um acordo com Raul, um empresário obscuro com conexões em mercados financeiros duvidosos. No início, tudo parecia promissor, mas as coisas começaram a desmoronar quando Raul revelou suas verdadeiras intenções. Ele queria usar Arthur como um peão em suas operações ilícitas. Quando Arthur tentou cortar os laços, Raul começou a ameaçá-lo, prometendo expor segredos que poderiam arruinar sua reputação. Isabela, que na época estava prestes a se casar com ele, acabou ouvindo parte dessas discussões. Isso a preocupou profundamente, mas Arthur sempre garantiu que tinha tudo sob controle. No entanto, eu nunca tive controle de nada, admitiu ele, sua voz carregada de amargura. Isabela morreu em um acidente de carro. Pelo menos, é o que dizem. Mas parte de mim acredita que Raul estava envolvido. E agora, ele ou alguém que estava ligado a ele está de volta. Luísa ficou em silêncio, tentando juntar as peças. Se Arthur estava dizendo a verdade, isso significava que a morte de Isabela poderia ter sido mais do que um simples acidente. Mas como ela poderia ter certeza? E, mais importante, o que Raul ou seus associados queriam agora? Você quer que eu te ajude? Como exatamente? Perguntou Luísa, finalmente rompendo o silêncio. Arthur olhou para ela, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e esperança. Quero que use suas habilidades. Você é fotógrafa, observadora. Quero que me ajude a descobrir quem está por trás disso. Eu não confio em mais ninguém. Luísa sentiu um frio na espinha. A ideia de se envolver ainda mais no mundo perigoso de Arthur era assustadora, mas havia algo nele que a fazia querer ajudá-lo, mesmo que isso colocasse sua própria segurança em risco. Tudo bem, eu vou ajudar, mas preciso de mais informações. Preciso saber tudo o que você sabe sobre Raul e qualquer outra pessoa que possa estar envolvida. Arthur assentiu, visivelmente aliviado. Vou te contar tudo o que puder. Nos dias seguintes, Luísa começou a investigar. Ela usou sua câmera para documentar lugares e pessoas ligadas a Arthur e seus negócios. Frequentemente, passava horas nos arredores da mansão, tentando captar qualquer atividade suspeita. Foi em uma dessas noites que algo estranho aconteceu. Enquanto estava parada na esquina de uma rua próxima à mansão, Luísa percebeu um carro preto estacionado ali, com os vidros escurecidos. Parecia estar ali há algum tempo, e ela tinha a sensação incômoda de que estava sendo observada. Tentando não parecer nervosa, tirou algumas fotos discretamente e saiu do local. Mais tarde, ao revisar as imagens em casa, notou algo que a fez gelar. Dentro do carro, havia um homem sentado no banco do motorista, usando um boné que escondia parte de seu rosto. Mas era o suficiente para que ela reconhecesse. Era o mesmo homem que havia aparecido na estufa da mansão durante o baile. Determinada a descobrir mais, Luísa decidiu confrontar Arthur sobre o homem. No dia seguinte, foi até a mansão e mostrou a foto a ele. Quem é esse? Perguntou, apontando para a imagem no visor da câmera. Arthur olhou para a foto e empalideceu. Esse é um dos homens de Raul. O nome dele é Carlos. Ele trabalhava como segurança para Raul. E também fazia o trabalho sujo dele. Ele está me seguindo, Arthur, disse Luísa, sua voz tremendo levemente.
Eu o vi durante o baile, e agora ele estava perto do meu apartamento. Arthur passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Eu sabia que eles poderiam tentar me atingir, mas não achei que iriam atrás de você. Preciso garantir sua segurança, Luísa. Não, Arthur. Se você quer minha ajuda, preciso estar onde a ação está. Não vou correr, mas você precisa ser honesto comigo. Arthur assentiu lentamente, percebendo que não adiantava tentar afastá-la. Tudo bem, mas você precisa prometer que vai tomar cuidado. Com a ajuda de Arthur, Luísa conseguiu acesso a alguns documentos antigos que poderiam ajudar a desvendar a conexão entre Raul e a morte de Isabela. Entre eles, encontrou uma lista de transferências bancárias suspeitas e uma série de mensagens criptografadas que pareciam conter instruções para um encontro que havia ocorrido poucos dias antes do acidente de Isabela. Enquanto lia as mensagens, Luísa encontrou uma referência a um endereço em Pinheiros, um armazém abandonado que, aparentemente, havia sido usado como ponto de encontro entre Raul e seus associados. Decidiu investigar o local sozinha, mesmo contra os protestos de Arthur. Naquela noite, quando chegou ao armazém, encontrou o lugar deserto, mas repleto de marcas que indicavam que alguém havia estado ali recentemente. No chão, havia um papel rasgado com um nome escrito: Isabela. Luísa sentiu um arrepio ao ver o nome da noiva de Arthur naquele lugar. Estava claro que o armazém escondia respostas, mas, ao mesmo tempo, trazia novos perigos. Ela precisava voltar e contar tudo a Arthur, mas antes que pudesse sair, ouviu o som de passos atrás de si. Virando-se rapidamente, viu Carlos parado na entrada, um sorriso frio estampado no rosto. Parece que você está se metendo onde não deveria, disse ele, avançando lentamente. Luísa sabia que estava em apuros. E, pela primeira vez, percebeu que poderia não sair daquela investigação ilesa. Luísa sentiu o coração martelar no peito ao ver Carlos bloquear a única saída do armazém. A presença dele parecia encher o ar de tensão, como se a própria sombra do homem carregasse o peso dos segredos mais sombrios. Ela segurou a câmera com força, como se fosse uma arma, tentando parecer mais corajosa do que realmente era. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Carlos, sua voz rouca, mas cheia de autoridade. "Eu poderia te perguntar o mesmo." A coragem em sua resposta surpreendeu até a própria Luísa. Carlos deu um passo à frente, sua expressão se estreitando em algo entre curiosidade e ameaça. "Eu te vi na festa. Achei que fosse só mais uma distração de Arthur, mas vejo que estava errado. Ele te colocou para bisbilhotar? Isso foi um erro." Luísa sabia que não podia mostrar medo, mesmo que cada fibra de seu ser estivesse implorando para fugir. Ela precisava ganhar tempo, descobrir algo mais sobre Carlos e suas intenções. "Se ele tivesse me colocado para investigar, acha que eu estaria aqui sozinha?" desafiou ela, enquanto seus olhos procuravam desesperadamente por uma saída alternativa. Carlos riu, um som seco e nada reconfortante. "Sozinha ou não, você não deveria estar aqui. Este lugar não é para amadores. E definitivamente não é para curiosos." Ele deu mais um passo, e Luísa instintivamente recuou. Foi então que notou algo no chão atrás de Carlos. Um pedaço de papel parcialmente escondido sob uma cadeira quebrada. Mesmo de longe, parecia um mapa ou algo semelhante. Luísa sabia que, se quisesse sair dali com alguma vantagem, precisava de um plano. "Por que você está trabalhando para Raul?" arriscou ela, tentando desviar a atenção de Carlos. Ele parou, aparentemente surpreso com a pergunta. "Raul?" Ele riu novamente, mas desta vez parecia genuinamente divertido. "Você acha que ainda estou sob as ordens daquele miserável?" O tom de desprezo em sua voz foi suficiente para deixar Luísa intrigada. "Então, por que você está me seguindo? E por que estava na festa?" Carlos estreitou os olhos, como se considerasse sua resposta. "Digamos que eu tenho meus próprios motivos para vigiar Arthur. E você? Bem, você é só uma distração irritante que está no caminho." Enquanto Carlos falava, Luísa aproveitou a oportunidade para se mover lentamente para o lado, aproximando-se do papel no chão. Cada movimento era calculado, e ela fazia o possível para manter a atenção dele em seu rosto e longe de suas intenções. "Se eu sou só uma distração, então por que gastar seu tempo comigo?" perguntou, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Carlos inclinou a cabeça, analisando-a. "Porque distrações podem ser perigosas, principalmente quando começam a farejar onde não devem." Num movimento rápido, Luísa deu um passo à frente e chutou a cadeira que estava entre eles, fazendo barulho suficiente para distraí-lo. Antes que ele pudesse reagir,
Ela agarrou o papel no chão e correu em direção a um corredor escuro que havia avistado anteriormente. Carlos não demorou a perceber o que ela havia feito e gritou atrás dela: "Você não vai a lugar nenhum." Os passos pesados dele ecoavam pelo armazém enquanto Luísa corria, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Ela sabia que ele era mais rápido e mais forte, mas sua vantagem era o elemento surpresa e o conhecimento rudimentar do espaço. Enquanto corria, Luísa viu uma porta parcialmente aberta à sua esquerda. Sem pensar duas vezes, entrou e trancou a porta atrás de si. O cômodo era pequeno e parecia ser um antigo escritório, com móveis empoeirados e janelas lacradas. Ela sabia que estava encurralada, mas precisava pensar rápido. Carlos chegou à porta e começou a forçá-la. "Abra, ou eu arrombo." Ele gritou, sua voz carregada de raiva. Luísa olhou ao redor, procurando algo que pudesse usar. Foi então que viu uma prateleira alta cheia de caixas. Sem hesitar, começou a empurrá-la com toda a força, bloqueando a porta pouco antes de Carlos conseguir abri-la. "Você só está dificultando as coisas para você mesma." Ele rosnou, empurrando a porta com ainda mais força. A prateleira começou a ceder, e Luísa sabia que não tinha muito tempo. Ela se virou para a janela lacrada, pegou uma cadeira e usou-a para quebrar o vidro. O som do vidro estilhaçando foi alto, mas ela não se importava. Era sua única chance. Com cuidado, Luísa passou pela janela quebrada e caiu no beco do lado de fora. Seu coração batia tão rápido que parecia prestes a explodir, mas ela não parou para recuperar o fôlego. Continuou correndo, desaparecendo na escuridão da noite. De volta ao seu apartamento, com as mãos tremendo, Luísa finalmente olhou o papel que havia arriscado tanto para pegar. Era, de fato, um mapa. Ele mostrava uma área próxima ao centro de São Paulo, com um ponto específico marcado em vermelho. Ao lado, havia uma anotação que dizia: "Encontro 18 horas, resolver pendências." Embora o mapa não mencionasse nomes, Luísa sabia que tinha algo importante em mãos. Talvez fosse o próximo passo para desvendar o que realmente aconteceu com Isabela. Ou, pelo menos, para entender a conexão entre Arthur, Raul e os homens que pareciam determinados a mantê-la longe da verdade. Na manhã seguinte, Luísa foi até a mansão de Arthur, determinada a exigir respostas. Ele a recebeu no escritório, com uma expressão preocupada ao vê-la. "O que aconteceu?" perguntou ele, ao notar os arranhões em seus braços e o cansaço em seu rosto. "Carlos aconteceu", respondeu ela, jogando o mapa sobre a mesa. "Ele me seguiu até um armazém e quase me pegou. Mas eu consegui isso." Arthur pegou o papel e estudou atentamente. Sua expressão mudou de preocupação para algo mais sombrio. "Isso é..." Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Esse lugar era usado por Raul para encontros confidenciais. Se ele marcou algo lá, significa que há informações importantes esperando por nós. Então precisamos ir até lá", disse Luísa, cruzando os braços. Arthur balançou a cabeça. "Não. É perigoso demais. Raul pode ter deixado armadilhas, ou Carlos pode estar esperando por você novamente. Eu não vou colocar sua vida em risco. Arthur, eu já estou envolvida. E se eu não tivesse pego esse mapa, você nem saberia disso. Não vou ficar de fora agora." Ele a encarou por um longo momento, antes de finalmente ceder. "Tudo bem, mas faremos isso do meu jeito. E você não vai sair do meu lado, entendeu?" Luísa assentiu, embora soubesse que não seria tão simples. O caminho que estavam prestes a seguir era perigoso, mas ela estava decidida a chegar ao fundo daquela história, mesmo que isso significasse enfrentar Raul, Carlos ou qualquer outra sombra do passado de Arthur. A noite caiu pesada sobre São Paulo quando Luísa e Arthur chegaram ao endereço indicado no mapa. O local era uma antiga fábrica abandonada no centro da cidade, com paredes grafitadas e janelas quebradas. O silêncio ao redor era quase sobrenatural, interrompido apenas pelo som ocasional de veículos distantes. A atmosfera parecia anunciar que algo terrível estava prestes a acontecer. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Arthur, enquanto segurava uma lanterna em uma das mãos e olhava para Luísa com preocupação. "Eu já passei do ponto de desistir, Arthur", respondeu ela, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. "Vamos acabar com isso." A fábrica tinha 2 andares, e o acesso era feito por uma grande porta de metal enferrujada. Arthur empurrou a porta com força, o som do ferro rangendo ecoando pelo local vazio. A escuridão dentro do prédio parecia quase sólida, engolindo a pouca luz da rua. Luísa segurava sua câmera como se fosse um escudo, seus olhos atentos a qualquer movimento. Apesar de todo o perigo,
Ela sabia que este lugar poderia conter as respostas que procuravam sobre Isabela, Raul e o verdadeiro papel de Arthur em toda aquela trama. No interior da fábrica, tudo estava coberto por uma camada grossa de poeira. Máquinas antigas permaneciam paradas como relíquias de um tempo esquecido. Arthur iluminava o caminho com a lanterna, enquanto Luísa registrava tudo com sua câmera. Foi então que, ao chegar perto de uma mesa quebrada, ela notou algo brilhando sob uma pilha de papéis. "Espere", disse Luísa, ajoelhando-se para pegar o objeto. Era um colar, simples, mas com um pequeno pingente em formato de coração. Quando segurou, algo dentro dela se agitou. Esse colar era de Isabela, murmurou Arthur, sua voz rouca com a emoção. "Eu dei isso a ela no nosso primeiro aniversário juntos." Luísa olhou para ele, vendo a dor crua em seus olhos. "Então ela esteve aqui?" perguntou, segurando o colar como se fosse uma peça crucial de um quebra-cabeça. "Ou alguém trouxe isso de propósito", respondeu Arthur, sua expressão endurecendo. Enquanto continuavam explorando, encontraram uma sala nos fundos do prédio, trancada com uma corrente enferrujada. Arthur usou uma barra de ferro para forçá-la, e quando a porta finalmente cedeu, uma rajada de poeira escapou, fazendo ambos tossirem. O interior era pequeno e parecia ter sido usado recentemente. Sobre uma mesa, havia um diário de capa preta, com páginas amareladas e manchas de algo que parecia ser café. Luísa abriu o diário com cuidado, sentindo o coração acelerar ao reconhecer a caligrafia. Era de Isabela. "Isso é dela", disse Arthur, confirmando o que Luísa já suspeitava. As páginas estavam cheias de anotações sobre Raul, Arthur e uma série de encontros que Isabela parecia ter testemunhado sem o conhecimento de ninguém. Em uma das páginas, Isabela escreveu: "Descobri algo que não deveria. Raul sabe que estou investigando e ameaçou Arthur. Preciso contar a ele, mas tenho medo do que pode acontecer. Se algo me acontecer, quero que Arthur saiba que fiz isso por nós." As palavras eram um soco no estômago. Luísa sentiu os olhos arderem, mas sabia que não podia se deixar levar pela emoção. Precisavam processar aquelas informações com calma. "Ela sabia demais", disse Arthur, sua voz baixa. "E foi isso que a matou." Luísa olhou para ele, tentando entender o misto de dor e culpa em sua expressão. Ela queria acreditar que ele não estava envolvido, mas a dúvida ainda pairava em sua mente. Antes que pudessem discutir mais, o som de passos ecoou pelo corredor. Ambos congelaram. Arthur apagou a lanterna e gesticulou para que Luísa ficasse em silêncio. Os passos eram lentos, mas firmes, e pareciam estar se aproximando. Luísa se moveu silenciosamente para um canto escuro, segurando o diário contra o peito, enquanto Arthur se posicionava próximo à entrada, segurando a barra de ferro que havia usado para abrir a porta. O silêncio parecia ensurdecedor até que uma voz familiar ecoou. "Sabia que vocês viriam." Carlos apareceu na entrada, um sorriso frio iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas quebradas. "Espero que tenham gostado da nossa pequena exposição. Raul ficou muito satisfeito em saber que vocês ainda são tão previsíveis." Arthur deu um passo à frente, a barra de ferro ainda em suas mãos. "O que você quer, Carlos?" "Eu? Nada. Mas Raul... ele tem muitos planos para vocês. E para a pequena curiosa aqui", disse Carlos, apontando para Luísa. "Ele acha que ela pode ser útil." Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Antes que pudesse responder, Carlos tirou uma arma da cintura, apontando-a diretamente para Arthur. "Vamos acabar com isso de uma vez, certo? Entreguem o diário e poupem meu trabalho." Arthur ergueu as mãos devagar, mas manteve-se firme. "Se você quer o diário, terá que pegar. Mas sabe tão bem quanto eu que Raul não quer me morto. Ainda." Carlos riu, mas sua expressão mostrava irritação. "Você acha que ainda está no controle, Arthur? Você não percebe que o tabuleiro mudou? Raul quer terminar isso, e eu vou ser o homem que vai fazer isso por ele." Antes que Carlos pudesse fazer qualquer movimento, Luísa aproveitou a distração para pegar uma barra de ferro caída no chão. Com toda a força que conseguiu reunir, acertou o braço de Carlos, fazendo a arma cair no chão. Arthur não perdeu tempo. Avançou sobre Carlos, desarmando-o completamente. Os dois homens entraram em uma luta intensa, com punhos e gritos ecoando pela sala. Luísa tentou ajudar, mas Carlos era mais forte e conseguiu empurrar Arthur contra a parede. Antes que pudesse reagir, Carlos pegou a arma novamente e apontou para os dois. "Vocês não sabem quando desistir, não é?" disse ele, ofegante. Foi então que um som distante de sirenes interrompeu o momento. Carlos hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente para que Arthur desarmasse novamente,
desta vez acertando com um golpe forte que o deixou desacordado. Precisamos sair daqui agora, disse Arthur, puxando Luísa pela mão. Eles saíram da fábrica enquanto as sirenes se aproximavam. Arthur conduziu Luísa por um beco estreito até que conseguiram chegar ao carro estacionado em uma rua deserta. Dentro do veículo, ambos estavam ofegantes, mas vivos. O diário de Isabela estava seguro, e a adrenalina ainda corria por suas veias. O que fazemos agora? Perguntou Luísa, olhando para o diário em suas mãos. Arthur a encarou, sua expressão grave. Agora vamos atrás de Raul. Se ele achava que podia nos intimidar, estava enganado. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Luísa assentiu, sabendo que o próximo passo seria o mais arriscado de todos. Mas, no fundo, também sabia que não podia voltar atrás. O caminho para a verdade era perigoso, mas ela estava disposta a seguir até o fim. A tensão no ar era quase palpável enquanto Arthur e Luísa percorriam a Avenida Paulista em direção a um dos endereços mais sigilosos de Raul. O diário de Isabela, agora em sua posse, parecia pesar mais do que o papel permitia. Cada página era uma prova de que os segredos que envolviam aquela rede de poder, traição e morte eram mais profundos do que Luísa imaginava. Naquele momento, o objetivo de ambos era claro: confrontar Raul e descobrir a verdade sobre Isabela, sobre Carlos e sobre o papel de Arthur em toda aquela trama. O endereço os levou a um prédio discreto em Pinheiros. Apesar da aparência comum, a segurança era reforçada. Arthur estacionou o carro em um beco próximo e olhou para Luísa. Raul não é do tipo que deixa perguntas sem resposta, mas ele também não as entrega facilmente, avisou ele. Ele joga sujo, Luísa. Não tenho dúvidas, respondeu ela, determinada. Mas ele não pode nos impedir de descobrir a verdade. Arthur assentiu, admirando a coragem dela. Juntos, seguiram para o prédio, contornando a entrada principal e optando por uma porta lateral que Arthur conhecia bem. A confiança com que ele se movia deixava claro que já estivera ali antes, e que não tinha boas lembranças do lugar. Ao entrarem, depararam-se com um corredor vazio e iluminado por luzes fluorescentes. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de vozes vindas de uma sala no final do corredor. Arthur gesticulou para que Luísa ficasse atrás dele, mas ela recusou com um olhar firme. Estamos nisso juntos, sussurrou ela. Antes que pudessem avançar mais, uma figura surgiu de uma sala lateral, um segurança robusto com expressão ameaçadora. Ele parou ao vê-los e colocou a mão no cinto, onde um rádio estava preso. Vocês não deveriam estar aqui, disse ele, sua voz grave ecoando no corredor. Arthur não perdeu tempo. Com um movimento rápido, acertou o segurança com um soco direto no queixo, fazendo desabar no chão. Ele pegou o rádio e desligou antes que qualquer alarme fosse disparado. Você tem mais talentos do que eu imaginava, comentou Luísa, tentando aliviar a tensão. Anos de convivência com Raul, respondeu ele, com um sorriso rápido e amargo. Chegaram a uma grande sala, decorada com móveis luxuosos que contrastavam com a simplicidade do exterior do prédio. Raul estava sentado em uma poltrona de couro, segurando um copo de uísque. Ele os encarou com um sorriso que era ao mesmo tempo acolhedor e ameaçador. Arthur, meu velho amigo, e você deve ser Luísa, a famosa jornalista. Finalmente, todos os jogadores estão reunidos, disse ele, com um tom teatral. Pare de jogar, Raul. Já sabemos sobre Isabela e o que você fez com ela, disparou Luísa, sem rodeios. Raul ergueu uma sobrancelha, como se estivesse surpreso, mas seu sorriso permaneceu. Isabela? Ah, sim. A noiva de Arthur. Uma mulher encantadora. E, infelizmente, muito curiosa. Arthur deu um passo à frente, mas Raul levantou a mão, sinalizando para que ele parasse. Cuidado, Arthur. Você sabe tão bem quanto eu que a verdade é um fardo pesado. Será que você está pronto para carregar tudo? Eu já carrego o peso da culpa, Raul, respondeu Arthur. A diferença é que eu não vou deixar você escapar mais uma vez. Raul deu um gole em seu uísque, depois colocou o copo sobre a mesa. Muito bem. Se querem tanto a verdade, aqui está. Isabela descobriu coisas que não deveria. Sobre mim, sobre você, Arthur, e sobre o que fazemos para manter nosso pequeno império intacto. Luísa cruzou os braços, tentando conter a raiva. E você a matou para proteger seus segredos. Raul riu, mas o som era frio. Matá-la? Não, minha querida. Isso seria muito simples. Eu apenas dei a ela um motivo para desaparecer. Mas, é claro, nem todos estavam dispostos a deixar isso barato. Antes que Raul pudesse continuar,
Uma porta lateral se abriu e Carlos entrou na sala, mancando levemente após o confronto na fábrica. Ele carregava um semblante sombrio, mas seus olhos estavam fixos em Luísa. Vocês deveriam ter parado quando tiveram a chance, disse ele, com um tom de advertência. É tarde para isso, respondeu Arthur. Agora, ou Raul fala tudo ou a gente resolve isso do nosso jeito. Raul levantou-se lentamente, ajeitando o terno. Muito bem. Isabela foi longe demais ao tentar expor nossos negócios, mas não fui eu quem decidiu que ela precisava ser eliminada. Ele olhou diretamente para Carlos. Foi ele. Luísa ficou paralisada. Seus olhos se voltaram para Carlos, que parecia desconfortável sob o peso da acusação. Ele está mentindo, gritou Carlos. Eu apenas segui ordens. Foi Arthur quem me pediu para cuidar dela. O ar pareceu se tornar mais pesado. Luísa olhou para Arthur, buscando alguma explicação. Ele balançou a cabeça, visivelmente abalado. Isso é mentira. Eu nunca machucaria Isabela, protestou Arthur, sua voz carregada de emoção. Raul, no entanto, parecia saborear o caos que havia criado. E quem você acha que vai acreditar? Arthur? No homem que já mentiu para proteger a própria pele? Ou em Carlos, que sempre foi fiel? A tensão atingiu seu ápice quando Carlos puxou uma arma, apontando-a para Raul. Eu cansei de ser o capacho de vocês dois. Gritou ele. Eu fiz tudo o que vocês pediram, e agora vocês me jogam para os lobos. Raul permaneceu calmo, um sorriso frio nos lábios. Você sempre foi impulsivo, Carlos. É por isso que nunca passou de um simples executor. Antes que pudesse disparar, Arthur avançou sobre Carlos, derrubando-o no chão. A arma deslizou para longe, parando aos pés de Luísa. Sem pensar, ela pegou e apontou para os dois homens no chão. Chega! Gritou ela, sua voz ecoando pelo salão. Não vou deixar que nenhum de vocês escape dessa. Vou entregar tudo à polícia, o diário, os documentos, as gravações. E vou garantir que a verdade sobre Isabela seja revelada. Os três homens a encararam, surpresos com sua determinação. Raul foi o primeiro a falar, seu tom calmo, mas ameaçador. Você realmente acha que pode derrubar tudo isso, minha querida? O que temos aqui é maior do que você pode imaginar. Luísa deu um passo à frente, mantendo a arma firme. Talvez eu não consiga sozinha, mas vou lutar até o fim. No final, Carlos foi contido por Arthur, e Raul, percebendo que havia perdido o controle da situação, simplesmente levantou as mãos em rendição. Luísa, com os nervos à flor da pele, usou o celular para chamar a polícia, denunciando o que havia descoberto. Enquanto esperavam a chegada das autoridades, o silêncio entre eles era pesado. Luísa olhou para Arthur, ainda sem saber se podia confiar completamente nele. Isso não acabou, disse ela. Ainda há perguntas que precisam ser respondidas. Arthur assentiu, parecendo exausto. E eu vou ajudar a responder todas elas, Luísa. É o mínimo que posso fazer. Raul, por outro lado, manteve-se calmo, como se estivesse planejando seu próximo movimento. Vocês venceram uma batalha, mas a guerra está longe de terminar. Luísa sabia que ele estava certo. Mesmo com Raul e Carlos presos, as sombras do passado ainda pairavam sobre ela e sobre Arthur. A jornada pela verdade havia chegado a um momento decisivo, mas o preço seria alto, e o final, incerto. A noite parecia interminável enquanto as viaturas da polícia chegavam ao local, iluminando as ruas de Pinheiros com luzes intermitentes. Luísa, com o diário de Isabela em mãos e o coração acelerado, tentou organizar seus pensamentos. Raul e Carlos estavam algemados, sob o olhar atento dos agentes, mas a sensação de que a luta estava longe de terminar apertava seu peito. Arthur, ao seu lado, parecia devastado. Ele olhava para o chão, perdido em pensamentos, enquanto os policiais faziam perguntas rápidas. Luísa sabia que ele não estava presente ali, não de verdade. Sua mente estava presa nas acusações, nas traições e, principalmente, no que tudo aquilo significava para o mistério em torno de Isabela. Quando os policiais terminaram de levar Raul e Carlos, um detetive chamado Mendes se aproximou de Luísa e Arthur. Ele era um homem de meia-idade, com olhos que demonstravam cansaço, mas também uma astúcia que não podia ser ignorada. Então, vocês são os responsáveis por tudo isso, começou Mendes, cruzando os braços. O que exatamente vocês têm contra Raul? Luísa entregou o diário, tentando esconder o tremor em suas mãos. Aqui estão provas de que Raul e Carlos estavam envolvidos em atividades ilegais, e de que Isabela, sua voz falhou por um momento,
que Isabela foi vítima disso tudo. Mendes folheou o diário, franzindo a testa. Isso é sério. Vocês têm ideia do tamanho do problema em que se meteram? Mais do que podemos explicar, respondeu Arthur, sua voz grave. Mendes encarou os dois por um momento antes de guardar o diário em uma bolsa plástica. Vamos precisar de vocês na delegacia pela manhã. Até lá, sugiro que fiquem fora de problemas. De volta ao apartamento de Luísa, o silêncio entre ela e Arthur era quase insuportável. Ela colocou a câmera sobre a mesa, revisando rapidamente as imagens capturadas na fábrica e na sala de Raul. Embora tivesse material suficiente para uma matéria bombástica, havia algo mais importante pairando no ar. Você acredita nele? Perguntou Luísa de repente, olhando para Arthur. Acredita que Carlos realmente matou Isabela? Arthur levantou os olhos, parecendo surpreso com a pergunta. Não sei o que acreditar. Raul é um mestre em manipular as pessoas. Ele pode ter dito aquilo apenas para nos desestabilizar. Mas e você? Insistiu ela, cruzando os braços. Você nunca teve dúvidas sobre o que aconteceu com Isabela? Arthur suspirou, passando as mãos pelo rosto. Todos os dias. Mas sempre pensei que Raul estivesse diretamente envolvido. Carlos. Ele era só um peão. Nunca imaginei que ele pudesse. Sua voz sumiu, e ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar a ideia. Luísa se aproximou, sentindo a necessidade de encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Se você está escondendo algo, Arthur, este é o momento de me contar. Não posso continuar com isso se não tiver certeza de quem você realmente é. Arthur a encarou, seus olhos refletindo uma mistura de dor e determinação. Eu nunca machucaria Isabela, Luísa. Ela era tudo para mim. Mas admito. Ele hesitou, respirando fundo. Admito que minha proximidade com Raul a colocou em perigo. Se eu soubesse o que ela estava investigando, talvez pudesse tê-la protegido. Luísa queria acreditar nele, mas a sombra da dúvida ainda pairava. Decidiu guardar seus pensamentos para si, pelo menos por enquanto. Enquanto Arthur dormia no sofá, Luísa ficou acordada até tarde, revisando as páginas do diário de Isabela. Algo a incomodava. Várias anotações pareciam ter sido feitas às pressas, com frases inacabadas e datas confusas. Em uma das páginas, no entanto, encontrou algo que a fez gelar. Encontrei documentos que provam que Raul e Carlos estavam envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro. Mas há algo mais. Arthur, ele. Não sei se posso confiar completamente nele. Preciso falar com ele, mas temo pela nossa segurança. Luísa sentiu o coração apertar. Isabela tinha dúvidas sobre Arthur? Ou isso era apenas paranoia causada pela pressão de suas descobertas? Na página seguinte, uma frase incompleta chamava ainda mais sua atenção. Se algo acontecer comigo, procure pelo cofre nu. A frase terminava abruptamente, como se Isabela tivesse sido interrompida. Luísa sentiu um arrepio. Seria possível que Isabela estivesse tentando esconder provas em outro lugar? Na manhã seguinte, Luísa e Arthur voltaram à fábrica abandonada. A frase no diário sugeria que havia algo importante escondido lá, algo que Isabela não conseguiu revelar antes de desaparecer. Ao chegarem ao local, o ambiente parecia ainda mais sombrio sob a luz fria do amanhecer. Arthur carregava uma lanterna e uma barra de ferro, enquanto Luísa segurava uma cópia do diário. Ela mencionou um cofre, explicou Luísa. Talvez seja apenas uma metáfora, mas acho que vale a pena verificar. Exploraram o prédio novamente, agora com mais atenção aos detalhes. Foi na sala onde haviam encontrado o diário que Luísa percebeu algo estranho, uma pequena rachadura na parede, que parecia recente. Arthur usou a barra de ferro para abrir a parede, revelando um compartimento escondido. Dentro dele, havia uma pequena caixa de metal. Luísa abriu a caixa com cuidado, encontrando um pendrive e um envelope selado. De volta ao apartamento, conectaram o pendrive a um computador. Dentro dele, havia uma série de arquivos, incluindo documentos financeiros que detalhavam o esquema de Raul e Carlos. Mas o que chamou mais atenção foi um vídeo gravado por Isabela. No vídeo, Isabela parecia nervosa, mas determinada. Se você está vendo isso, significa que algo deu errado. Raul e Carlos estão envolvidos em algo grande, mas não estão sozinhos. Há outra pessoa. Alguém que você nunca suspeitaria. Alguém que tem mais poder do que todos eles juntos. Luísa e Arthur trocaram olhares. Quem era essa pessoa misteriosa? E por que Isabela não mencionou o nome dela? Antes que pudessem continuar investigando, o som de passos no corredor os alertou. Alguém estava do lado de fora da porta. Acho que temos companhia,
disse Arthur, pegando a barra de ferro novamente. Luísa sentiu o coração disparar. Sabia que estavam chegando perto da verdade, mas também sabia que isso os colocava em perigo. O próximo movimento seria decisivo, e qualquer erro poderia ser fatal. Os passos do lado de fora do apartamento cessaram, mas o ar ainda estava carregado de tensão. Luísa e Arthur permaneceram imóveis, os olhos fixos na porta. Arthur segurava a barra de ferro com firmeza, enquanto Luísa apertava o pendrive contra o peito, como se fosse sua arma mais poderosa. O silêncio foi quebrado pelo som de alguém tentando girar a maçaneta. "Fique atrás de mim", sussurrou Arthur. Antes que pudessem reagir, a porta foi arrombada, e 3 homens mascarados entraram com armas em punho. Sem pensar, Arthur atacou o primeiro homem, derrubando-o no chão. Luísa correu para a cozinha, procurando algo para se defender. Pegou uma faca e voltou a tempo de ver Arthur lutando contra os outros 2 intrusos. Os homens eram fortes, mas Arthur parecia movido por algo mais poderoso que a força física, a necessidade de proteger Luísa e expor a verdade sobre Isabela. Em poucos minutos, os 3 estavam caídos, desacordados ou imobilizados. "Precisamos sair daqui agora", disse Arthur, ofegante. Eles não vieram sozinhos. Luísa não discutiu. Pegou sua bolsa, o pendrive e o diário de Isabela. Os 2 saíram apressados do apartamento, usando a escada de incêndio para evitar outros possíveis atacantes. Depois de dirigir por quase 1 hora, Arthur estacionou o carro em um estacionamento subterrâneo de um prédio abandonado. Era um local que ele conhecia bem, um dos muitos esconderijos que Raul costumava usar. "É seguro aqui?", perguntou Luísa, ainda recuperando o fôlego. "O suficiente para nos dar tempo", respondeu Arthur. "Precisamos descobrir o que mais está no pendrive e decidir nosso próximo passo." Enquanto Arthur montava um laptop com equipamentos improvisados que havia encontrado no esconderijo, Luísa aproveitou para revisar o conteúdo do diário novamente. Algo nela dizia que as peças do quebra-cabeça estavam ali, mas ainda não se encaixavam. O pendrive continha mais do que apenas documentos financeiros. Arthur descobriu uma pasta criptografada que levou algum tempo para decifrar. Quando finalmente conseguiu, encontraram uma lista de nomes, números de contas bancárias e transações que envolviam diversas figuras importantes de São Paulo, empresários, políticos, juízes. Era uma rede de corrupção e lavagem de dinheiro muito maior do que Luísa poderia imaginar. "Isso não é só sobre Raul e Carlos", disse ela, chocada. "Isso envolve pessoas poderosas. Pessoas que fariam qualquer coisa para proteger esses segredos." Arthur assentiu, sombrio. "É por isso que Isabela morreu. Ela descobriu isso e sabia que não seria fácil escapar." Luísa olhou para a tela, tentando absorver tudo. "Mas tem algo faltando." Ela mencionou no vídeo que havia alguém acima de todos. Um nome que não aparece em nenhum lugar aqui. Arthur ficou em silêncio, pensando. Então, como se uma lâmpada se acendesse em sua mente, ele murmurou: "Jorge Montenegro." Luísa franziu a testa. "Quem?" "Jorge Montenegro. Ele é um dos maiores empresários do Brasil. Raul sempre falava dele como se fosse intocável. Se alguém está acima de Raul nessa operação, só pode ser ele." Luísa sabia que divulgar aquelas informações era a única maneira de se proteger. Mas também sabia que, sem provas contundentes e apoio de aliados confiáveis, seria arriscado demais. Decidiu entrar em contato com uma antiga colega de profissão, Carla, uma jornalista investigativa conhecida por seu trabalho contra figuras poderosas. Marcaram um encontro em um café discreto em Pinheiros. Carla chegou pontualmente, vestindo jeans e uma jaqueta de couro, e carregando um olhar de curiosidade e preocupação. "Luísa, você está brincando com fogo", disse Carla, depois de ouvir o resumo dos eventos. "Se isso tudo for verdade, você está enfrentando gente que não hesita em matar." "Eu sei", respondeu Luísa. "Mas também sei que preciso fazer algo. Tenho provas no pendrive, mas preciso da sua ajuda para garantir que isso chegue ao público." Carla assentiu, mas sua expressão era grave. "Vou ajudar, mas precisamos ser cuidadosas. E, mais importante, precisamos garantir que você e Arthur estejam em segurança." Enquanto as 2 mulheres planejavam os próximos passos, Arthur ficou de guarda do lado de fora do café. Ele sentiu algo estranho, como se estivessem sendo observados. Não demorou muito para que suas suspeitas fossem confirmadas. Um carro preto estacionou do outro lado da rua, e 2 homens saíram, olhando diretamente para o café. "Luísa, precisamos ir", disse ele, entrando apressado e puxando-a pelo braço. Carla seguiu os 2 sem hesitar, ciente do perigo.
Saíram pela porta dos fundos e correram por um beco até chegarem a uma rua movimentada. Conseguiram pegar um táxi antes que os homens os alcançassem, mas Luísa sabia que o tempo estava acabando. Com a ajuda de Carla, Luísa conseguiu entrar em contato com um advogado renomado, conhecido por defender casos de interesse público. Juntos, montaram um plano para divulgar as informações do pendrive de maneira que fosse impossível para os envolvidos abafarem o caso. A estratégia era simples, mas arriscada. Liberariam os documentos para várias plataformas de mídia simultaneamente, garantindo que ninguém pudesse controlar a narrativa. Carla também sugeriu que Luísa gravasse um vídeo explicando tudo, para ser lançado junto com os documentos. Enquanto gravava, Luísa sentiu a gravidade do momento. Sabia que estava arriscando sua vida, mas também sabia que era a única maneira de honrar a memória de Isabela e expor a verdade. Meu nome é Luísa Martins, e o que estou prestes a contar pode mudar tudo. É uma história de corrupção, poder e assassinato. Mas, acima de tudo, é uma história sobre justiça. Quando o material foi divulgado, a repercussão foi imediata. As redes sociais explodiram com hashtags relacionadas ao caso, e as figuras envolvidas começaram a ser investigadas. Jorge Montenegro, o nome central da trama, foi confrontado publicamente pela primeira vez em anos. Mas a vitória veio com um preço. Raul, mesmo preso, ainda tinha aliados fora da prisão. Um desses aliados fez contato com Arthur, deixando uma mensagem clara: eles não desistiriam até que tudo fosse silenciado. Isso ainda não acabou, disse Arthur a Luísa, enquanto observava a notícia na TV. Eles vão reagir, e nós precisamos estar prontos. Luísa olhou para ele, determinada. Que venham. Já fomos longe demais para desistir agora. A batalha estava longe de terminar, mas, pela primeira vez, Luísa sentiu que tinha uma chance de vencer. E, acima de tudo, sentiu que estava finalmente fazendo justiça por Isabela. O vento frio da noite cortava as ruas de Pinheiros, onde o movimento parecia mais intenso do que o normal. A cidade, sempre vibrante e cheia de energia, agora escondia os sussurros de uma luta silenciosa. A luta de Luísa, Arthur e Carla contra uma rede poderosa e implacável que se estendia muito além do que qualquer um poderia imaginar. Nos últimos dias, a batalha se intensificara. A divulgação das provas sobre o envolvimento de Jorge Montenegro em uma vasta rede de corrupção e lavagem de dinheiro causou um alvoroço nas mídias. Mas, enquanto a pressão aumentava para os envolvidos, também aumentava a determinação daqueles que queriam silenciar a verdade. Luísa sabia que o momento decisivo estava chegando. Raul estava preso, mas o caso de Isabela ainda não estava resolvido. Carlos, com seu envolvimento misterioso, também estava em um ponto crítico. Mas o nome de Jorge Montenegro ainda pairava sobre tudo como uma sombra inalcançável. Na madrugada de um dia chuvoso, Carla, Luísa e Arthur se encontraram em um hotel discreto, longe das atenções. Carla foi a primeira a falar, seu rosto sério e determinado. Precisamos da sua ajuda, Arthur, começou ela, olhando diretamente para ele. Você conhece melhor que ninguém a fundo o funcionamento da organização de Raul. Precisamos que você vá até Montenegro. Se ele souber que estamos atrás dele, a situação pode ficar ainda mais perigosa. Arthur se recostou na cadeira, pensativo. Ele havia sido cúmplice de Raul em muitas coisas, mas agora estava comprometido em acabar com o império de corrupção que ele ajudou a criar. Eu sei o que precisa ser feito. Ele respirou fundo. Mas se Montenegro souber que estamos atrás dele, não será só ele que será um alvo. Eles têm muitas conexões e muitos aliados poderosos. Luísa interveio, com um tom firme, mas também com uma dose de preocupação. Não podemos mais esperar. Temos que agir antes que Montenegro nos faça uma jogada contra nós. O que sabemos sobre ele? Onde ele está agora? Carla respondeu, sem hesitar. Ele está em sua mansão, em São Bernardo do Campo. É o lugar mais seguro para ele. Está cercado de seguranças e, provavelmente, alguns dos homens mais leais de Raul. Arthur olhou para Luísa e depois para Carla. Vou fazer isso. Mas vocês precisam ficar longe. Isso pode ser ainda mais arriscado do que pensamos. Na manhã seguinte, Arthur, disfarçado com roupa simples e um semblante tranquilo, chegou à mansão de Jorge Montenegro. O local era imponente, cercado por enormes portões de ferro e uma extensa propriedade com jardins bem cuidados. Arthur se aproximou, atento a cada detalhe, sabendo que qualquer movimento em falso poderia significar o fim de tudo. Ele havia se infiltrado ali antes, quando ainda trabalhava para Raul. Montenegro sempre foi distante, misterioso, mas Arthur sabia que ele era o ponto central de toda a operação.
Se houvesse uma chance de expor a verdade, era ali, naquele momento, que teria que acontecer. Arthur se aproximou do portão de segurança e, usando um nome falso, conseguiu se infiltrar na casa como parte de um suposto serviço de segurança. Estava dentro, mas o tempo estava contra ele. Cada minuto ali aumentava o risco de ser descoberto. Dentro da mansão, Arthur foi guiado até um escritório luxuoso, onde Montenegro o aguardava. O homem era imponente, com uma postura de quem controlava tudo ao seu redor. Ele olhou para Arthur com um sorriso de desdém. Não me diga que Raul tem mais um recado para mim. Já não sei mais o que fazer com esses inúteis, disse Montenegro, a voz carregada de sarcasmo. Arthur se manteve calmo, os olhos observando cada movimento. Não é sobre Raul. É sobre você, Montenegro. Sua voz soou firme, e, por um momento, Montenegro se calou, curioso. Você sabia que nós estávamos observando, não sabia? Montenegro se levantou lentamente, seus olhos estreitando. O que você quer, Arthur? Você acha que tem algo que me faça temer? Ele deu uma risada baixa, mas seus olhos estavam calculistas, avaliando Arthur como se fosse um peão. A verdade. O que você fez com Isabela? Arthur não desviou o olhar. Eu sei que você estava envolvido com Raul e Carlos. Sei que manipulou todos os lados, e que sua mão está por trás do que aconteceu com ela. Montenegro se aproximou da janela e olhou para fora, sua expressão agora séria. Você é muito ingênuo, Arthur. Isabela foi uma ameaça. E, no mundo em que eu vivo, as ameaças são apagadas. Como você bem sabe, não há espaço para fracos. Ela deveria ter ficado fora disso. Mas ela queria mais. E como todas as pessoas que buscam mais, ela pagou o preço. Arthur sentiu a raiva subir, mas manteve a calma. Mas não vai ficar impune. Não vou deixar isso passar. Montenegro olhou para ele, um brilho perigoso nos olhos. Você não sabe com quem está lidando. Mesmo agora, você não entende o jogo em que está se metendo. Raul, Carlos, você, todos são peças descartáveis. E como você bem sabe, Arthur, o jogo nunca termina quando você pensa que ganhou. De volta ao apartamento, Luísa e Carla estavam em alerta. O telefone de Arthur não parava de tocar, mas ele ainda não havia retornado. O silêncio do lado de fora parecia ter um peso diferente. Luísa não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ela sentia que o cerco estava se fechando, que o final estava próximo, mas não sabia em que direção. Quando finalmente o telefone tocou, ela atendeu rapidamente. Arthur, onde você está? A voz dele estava tensa, mas ainda firme. Estamos indo para a última parte. Montenegro se prepara para fugir, e ele vai tentar levar todos os documentos com ele. Tenho uma ideia de como pará-lo, mas precisamos fazer isso agora, antes que ele escape. Luísa e Carla se entreolharam, sabendo que o momento decisivo estava se aproximando. Na noite seguinte, o plano foi posto em ação. Arthur, Luísa e Carla estavam prontos para agir. O cerco a Montenegro estava prestes a acontecer, mas não sem desafios. Quando chegaram à mansão, o clima estava tenso. Arthur sabia que estavam sendo observados, mas a determinação de Luísa e Carla o motivava a seguir em frente. Juntos, invadiram a mansão e, depois de um confronto tenso com seguranças, chegaram até o escritório de Montenegro. Lá, encontraram mais do que esperavam. Montenegro estava em sua mesa, com os documentos que Luísa e Carla precisavam. Mas antes que pudessem agir, ele sorriu com frieza. Acabou. Não há mais como impedir. Vocês estão derrotados. Mas naquele momento, uma sirene distante soou, e a polícia chegou em força. O jogo de Montenegro finalmente havia terminado. O caso foi amplamente noticiado. Raul, Carlos e Montenegro foram levados sob custódia, e o império de corrupção foi desmantelado. Luísa e Arthur se tornaram símbolos da luta pela justiça, e o trabalho investigativo de Isabela, finalmente, foi reconhecido como essencial para a queda dos poderosos. Mas, enquanto todos celebravam a vitória, Luísa sabia que havia perdido algo irrecuperável. Isabela não estava mais ali para ver a verdade exposta. Porém, ela também sabia que a jovem jornalista nunca seria esquecida. O legado de Isabela viveria para sempre, não apenas nas páginas do diário, mas nas ações de todos que lutaram para trazer a verdade à tona. O caso de Isabela, Raul, Carlos e Montenegro ficou na memória de todos. Mas para Luísa, a maior vitória não era a prisão dos culpados, mas sim a certeza de que a verdade, por mais sombria que fosse, sempre encontra uma maneira de emergir. Fim.